Olá pessoal, me chamo Vangivaldo, sou um dos instrutores aqui do curso de Informática da Multiprofissões para mais uma aula do módulo do curso de Informática Administrativa. Então, dando sequência no material de apoio domiciliar, então seguindo aí as orientações da Secretaria de Saúde, vamos estar dando sequência na prestação de serviço de forma domiciliar. Então, essa aula aqui a gente vai estar falando um pouco dos módulos de Windows e ao final dessa aula eu vou estar passando algumas atividades de fixação que servirão como frequência para vocês, como se fosse presencial lá na instituição. Então, lembrando que a gente vai estar seguindo as normas aí nas próximas 2 semanas e aguardar uma posição de como vai estar sendo na sequência aí para estar retornando nas aulas presencial. Então, de início, então vou estar explicando para vocês o que é o Windows. Então, o Windows ele é o sistema operacional do computador. Então, como assim, professor? Vamos estar imaginando o Windows como se ele fosse o gerente do computador. Então, ou seja, tudo que você faz ou cria no computador, o sistema ele é responsável por gerenciar isso. Então, ele é responsável por permitir que a gente crie uma pasta, por permitir que a gente altere uma data e hora, enfim, ele é responsável por isso tudo. Então, para essa aula aqui do módulo, eu preparei um pouco um resumo do que é o sistema operacional. Então, na parte de apresentação. Então, no meu computador aqui, estou usando a versão do Windows 7, então vai servir como base para a gente, para você estar entendendo aí. Então, nessa primeira área que a gente tem aqui, ó, é o que a gente chama de área de trabalho. Então, sempre que você vê o professor falando, vai lá na área de trabalho, fulano, então significa que a gente tem que ir na página inicial do sistema, que é essa daqui, ó. Então, toda essa parte é o que a gente chama de área de trabalho. Então, no canto inferior aqui, ó, do lado esquerdo, a gente tem esse menuzinho aqui que chama menu iniciar. Então, o menu iniciar, ele serve para a gente ter listar todos os aplicativos que existem no computador. Então, como podem ver, no meu computador aqui temos vários aplicativos que a gente pode estar acessando. O que a gente mais vai estar utilizando nessa aula aqui é esse menu aqui dos acessórios. Então, esses acessórios aqui são os aplicativos que já vêm pré-instalados no computador. Então, muita atenção nesse módulo, pessoal, por quê? Porque aqui são programas que vão te dar uma base muito importante para a sequência dos outros módulos. Então, parte de Word, parte de PowerPoint, Excel, enfim, vão te dar uma base muito boa para na sequência, quando você fazer os próximos módulos, você não está podendo ficar perdido. Então, quais são os aplicativos que a gente vai estar aprendendo durante esse módulo? Vai estar aprendendo sobre a calculadora, a gente vai estar aprendendo sobre as notas autoadesivas, vamos estar aprendendo também sobre o Paint e sobre o WordPad. Então, o que são cada um desses aqui? Calculadora, obviamente, como todos já sabem, né? Auxilia para fazer cálculos matemáticos. Então, durante o seu trabalho no dia a dia, se você não tiver uma calculadora fora do computador, você pode estar utilizando aqui dentro já do sistema operacional. O Paint, ele é um pequeno editor de desenhos e também serve para fazer pequenas edições em alguma imagem, para poder editar alguma coisa, colocar um texto na sua imagem, enfim. Pequenas edições você consegue fazer nesse aplicativo Paint aqui, ó. E por último, para apresentar, é o WordPad. Então, o WordPad ele é um programa básico de edição de textos. Então, esse daqui vai te dar uma importante base para quando você chegar no módulo de Word que é mais à frente, você já saber o que é uma formatação, saber fazer, aumentar a fonte, alterar a cor, enfim, já vai te dar uma base muito boa, tá bom? Então vamos dar sequência aqui já feita a apresentação, vamos dar sequência aqui no andamento da aula. Então, dando sequência aqui na apostila, então a primeira coisa que a gente vai estar aprendendo como a gente fazer a alteração da data e hora. Então,
às vezes a gente está ali fazendo alguma atividade e tudo mais, o computador está com a hora errada, ou às vezes o seu computador não atualiza no horário de verão, enfim. Então, como que a gente faz essa correção? Você apertando aqui, ó, na data e hora, ele vai estar te dando essa opção aqui de alterar configurações de data e hora. Então, você vai clicar nessa opção e aí vai estar tendo essa opção aqui de alterar data e hora. Então, você apertando data e hora, ele vai abrir um menu. Então, aqui, você clicando aqui, você pode escolher o ano que você quer colocar. Depois do ano, você vai colocar o dia e aqui você pode estar configurando com a hora. Então, bem simples, assim como você já deve saber como altera os horários no seu celular, no computador ele também é muito simples fazer essa alteração de data e hora. Tranquilo? Então, feitas as alterações, você pode estar apertando OK e depois OK também que ele vai fazer a aplicação da alteração que você fez. Muito simples. Então, nesse ano que teve as alterações, acabou não nesse tempos agora que o governo federal tirou os horários de verão, era muito normal, às vezes, a gente até ficar perdido, né? Saber qual hora que é. Eu mesmo, por exemplo, para me corrigir o meu, eu tive que me atentar à rádio, né? A rádio, na televisão, que passava ali o horário de Brasília. Então foi necessário fazer essa correção. Apesar que a gente às vezes acha que não é muito comum isso estar acontecendo, mas ocorre bastante, certo? Então, vamos dar sequência aqui para a apresentação dos aplicativos. Então, o primeiro que que a gente vai estar mexendo é o da calculadora. Então, a calculadora também é muito simples. Como vocês podem ver, é uma calculadora normal, como a gente já tem de costume no seu celular, ou aquela calculadora mesmo que você compra no R$1,99. Então, para a gente praticar, então, quero que você abra aí no seu computador a calculadora, se possível. Então, é bem simples. Então, tem o cálculo aqui de divisão, vezes, menos e mais. Então, vamos fazer uma multiplicação, por exemplo. A gente pegar aqui 8 vezes 8. Então, uma opção de igual, ele não retorna o valor ali. Lembrando, pessoal, que esse mesmo cálculo que a gente está fazendo aqui, ele também é possível ser feito no teclado. Até oriento ser feito todos os cálculos no teclado para estar estimulando a sua digitação. Então, olha só, vou fazer o mesmo cálculo aqui usando o meu teclado. Ó. Então, 8 vezes 8, apertando o Enter, ele vai me retornar o igual. Para apagar, eu posso estar apertando a tecla ESC. Olha só, ele zerou toda a minha conta e daí eu já posso partir para a próxima. Então, muito simples, como vocês podem ver. O outro aplicativo que eu preciso apresentar aqui é exatamente o do Paint. Então, como é que ele é definido, qual é a divisão aqui do Paint, cada ferramenta? Então, tem algumas ferramentas que facilitam na edição. Então, eu tenho a ferramenta do lápis, que ele serve para poder fazer um desenho manual, olha só. Então, é a ferramenta de mão livre, né? Então, posso fazer o desenho que eu quiser aqui. Claro que ele não sai com uma perfeição tão boa como vocês podem ver, que às vezes a gente acaba dando uma tremida, olha só. Ferramenta de lápis, tem a ferramenta de cor para você poder colorir objetos, ferramenta de texto, caixa de texto para você digitar um texto qualquer. Temos a borracha, então, por exemplo, você fez algum erro e precisa apagar, você utiliza a borracha para estar apagando os arquivos. Lembrando que tem uma tecla muito interessante, uma tecla de atalho no teclado. Então, por exemplo, se eu quero aumentar a minha borracha, então no canto inferior com a tecla Ctrl e apertar mais, a minha borracha aumenta. E Ctrl menos ele faz o efeito reverso, diminui. Então eu posso estar usando para estar apagando os meus desenhos. Então, se você fez algum erro, alguma coisa, você pode estar apagando aqui, tá bom? Então tem a ferramenta aqui também de seleção de cores. Então como é que funciona a seleção de cores? Por exemplo, eu tenho dois objetos aqui. Eu tenho essa elipse e também tenho aqui um quadrado. Então essa elipse daqui, essa elipse eu pinto ela de vermelho. E o meu quadrado, vamos supor que eu quero da mesma cor. Então o que eu faço? Eu faço a seleção de cor e consigo colorir
o próximo objeto exatamente da mesma cor. Então eu não preciso ficar vindo aqui na seleção de cores e procurar uma por uma, enfim. Não preciso porque ele pega e coloca exatamente igual. Então vou apagar aqui para a gente fazer o próximo. E aí também temos aqui a última que é a lupa, né? Então a lupa serve para você aumentar ou diminuir a sua área de trabalho aqui, ó, na parte do Paint, certo? E também tem um pincel para você escolher o formato de pincel que você quer, né? Então você pode pegar um efeito display, tem alguns aqui, ó, natural, pode pegar um mais grosso, que é um formato de marcador, enfim. E do lado de cá a gente tem algumas ferramentas de forma. Então lembra que eu te falei para vocês ter a de lápis que é a ferramenta livre, né? E tem a de formas aqui que a gente já pega formas prontas. Então, por exemplo, se eu pegar a curva aqui, ó, eu consigo fazer um desenho de um coração, por exemplo, olha só. Esse desenho de um coração aqui. Só que essa mesma ferramenta que eu usei, se a gente ver aqui embaixo, a gente já tem uma pronta, ó. Então serve para facilitar, posso colocar uma nuvem ali em formato de pensamento. Aquela linha que estava saindo torta, eu tenho aqui reta, ó. Então posso desenhar uma base de uma casa, por exemplo, olha só. Então tenho tudo pronto ali na ferramenta de formas também para facilitar para todos nós. A elipse também que eu fiz lá ficou tudo torto, tem ela pronta aqui, o quadrado, enfim. Então eu como professor oriento vocês treinar, porque a informática é isso. Às vezes, de primeiro momento, vocês pensam, pô, professor, eu vou ficar aqui em casa só desenhando, enfim. Mas o objetivo principal dessa ferramenta aqui é justamente também você estar treinando o seu controle com o mouse. Então, mover o mouse de forma correta, né? Não tão devagar, não tão rápido também. Então, serve para você ter um autocontrole sobre o mouse. Então, é uma ferramenta importante para, além de você conseguir fazer pequenas edições, você também poder treinar o seu controle com o mouse, certo? Então, esse aqui é o Paint, conforme apresentado. Então, a gente fez qualquer desenho, como é que a gente salva arquivo? Aí você pode vir nesse menu aqui e na opção salvar. Daí vou salvar aqui na área de trabalho, colocar aqui um nome qualquer, primeiro exercício. Apertei a opção salvar, fechando aqui, ó. E vocês vão ver que ele será aberto em formato JPEG, que é um formato de imagem. Olha só. Então essa imagem que eu poderia colocar como plano de fundo, enfim. Falando em plano de fundo, então o plano de fundo seria esse daqui, né? Conforme eu apresentei para você na área de trabalho. Então como que a gente pode fazer a alteração desse plano de fundo aqui, ó? Então no meu menu iniciar, sou em documentos, tem a opção aqui de imagens. Então, amostra de imagens aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quero colocar esse koala aqui como um plano de fundo, então basta apertar com o botão direito e eu consigo definir como um plano de fundo. Se eu fechar aqui, ó, olha só, ele fica algo padrão aqui, certinho, bonitinho. Então você pode fazer isso com uma foto sua, uma paisagem que você tenha salvo no seu computador. Então, por exemplo, se eu vim aqui na internet, por exemplo, vamos fazer um exemplo prático aqui. Então, por exemplo, você quer colocar a imagem de uma paisagem, por exemplo. Vou pesquisar aqui, paisagem. Vou aqui em imagens, né? Então, vamos ver uma aqui. Vamos supor que eu quero colocar essa daqui como plano de fundo. O mesmo procedimento. Botão direito. Você salva a imagem. Vou salvar ela na área de trabalho aqui. Ele vai fazer o download da sua imagem. A gente fecha. Abra a imagem. Botão direito. Definir como plano de fundo. Então, olha lá. Aí ficou aqui como meu plano de fundo da área de trabalho. Certo, pessoal? Então são algumas coisas que eu passei para vocês bem simples, mas com certeza faz toda a diferença.
Então, para dar sequência, conforme eu falei no início da aula, eu vou estar passando para vocês agora alguns exercícios para que vocês possam estar fazendo em casa. Então, eu vou abrir aqui o Paint que a gente aprendeu. Então, são 5 exercícios que eu quero fazer para vocês. Então, primeiro, quero que vocês vamos dar pausa no vídeo, né? Ao final de cada questão que eu fazer aqui, vão escrever esse exercício daqui e responder e trazer presencialmente aqui na nossa unidade. Então, você que faz aula na quinta, você tem até na quarta-feira para estar trazendo esse exercício. Você que é da sexta, na sexta-feira, você vai estar tendo até na quinta que vem para estar trazendo exercício, tá bom? Então, o primeiro exercício eu quero que você diz para mim qual a função do Paint. Exercício 2. O que é um sistema operacional? Três. Como alterar data e hora do computador? Exercício 4. O que é o WordPad? E 5. Onde encontro a calculadora? Então, são 5 exercícios bem simples para você estar fazendo aí em casa. Então, o primeiro exercício, vocês vão escrever essa questão no seu caderno ou numa folha e vai escrever qual a função do Paint. Então, para que serve o Paint? Então, você vai escrever a pergunta e responder. Questão número 2, o que é um sistema operacional? Para que serve o sistema operacional? Questão número 3, qual o passo a passo que a gente segue para alterar a data e hora? E exercício 4, o que é o WordPad, para que ele serve. E exercício 5, você vai escrever aí para mim qual que é o passo a passo para a gente estar tendo acesso à calculadora. Então, aperta um pause aí, escreve as questões, responde e a gente aguarda para trazer aqui na instituição para estar validando a sua frequência, tá bom? Qualquer dúvida, entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, tá bom?